E aí, seres de trevas e seres de luz, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao Caoticamente Equilibrado. É o seguinte, hoje o papo é sobre chakras. Eu decidi fazer uma série aqui, falando sobre os chakras, o que são, onde moram, como funcionam, o que os afeta, como a gente pode entendê-los para melhorar, para a gente se conhecer, ou para que a gente aplique isso no nosso conhecimento, em centros espíritas, em aplicações de reiki, em radiestesia, apometria, enfim. A gente conhecendo as particularidades dos chakras, a gente consegue entender o que está acontecendo no corpo de alguém, principalmente no nosso corpo. Então, quando eu comecei meus estudos de energia, os chakras eles trouxeram uma compreensão de como as nossas emoções afetam o nosso corpo. A gente às vezes acha que as coisas acontecem por acaso, aquela dor de estômago, aquela dor nas costas, dor na lombar, eu nunca sei o que que é. Mas num olhar holístico, a gente pode olhar todos os pontos, seja ele alimentação, estresse, emoções, e energeticamente como o nosso corpo traduz isso. E conhecer os chakras facilita essa leitura, pelo menos assim, tipo, dá um ângulo para que a gente possa entender melhor, analisar melhor e eu acho que principalmente se corrigir, compreender por que a gente tem determinados desequilíbrios no nosso corpo, tá bom? Então esse é o primeiro vídeo de uma série, onde eu vou falar sobre os chakras, hoje principalmente na sua função, generalidades, o que principalmente desequilibra os chakras, como funciona o contexto energético, os nossos corpos e tudo mais, para que seja uma introdução. Depois dos próximos vídeos eu vou tratar chakra por chakra, trazendo característica, cor, as principais disfunções, para que a gente vá conhecendo mais. O último vídeo vão ser correlações entre eles. Então, sugestões de tratamento, sugestões de aplicação, o que a gente pode fazer em casa, ou que leve vocês a estudar mais. Acho que esse é um ponto fundamental do meu trabalho, do que eu gosto de falar aqui para vocês. Não sou detentor de toda a sabedoria, pelo amor de Deus, tem muita coisa para aprender, mas pelo menos são 11 anos estudando isso, aprendendo, lidando e aplicando as coisas. Então acho que eu consigo trazer de uma forma um pouco mais simplificada para ajudar você que está começando ou que quer entender um pouquinho mais dessas energias. Eu acho que a gente precisa disso, tá? Como mais uma forma de conhecimento. E aqui pode ser o primeiro passo ou um complemento para um estudo maior. Eu acho que a gente sempre pode buscar conhecer mais, entender mais e aumentar o nosso escopo de atuação no que a gente esteja fazendo, tá bom? Então, vamos lá, começando. Os chakras, eles foram descobertos, descritos, narrados, principalmente pelos hindus, onde estudavam o corpo nosso, entendiam as relações que estavam acontecendo e começaram a perceber que a energia de fato influenciava o nosso corpo físico. E ao estudar isso, meditar sobre, enfim, e muita questão de clarividência e percepção mediúnica também, fez com que se desenhasse as características, escrevesse e fizesse uma coerência. Se a gente cortar para os dias de hoje, lá da descoberta, até o que nós aplicamos hoje, principalmente nas terapias integrativas, a gente consegue compreender o desequilíbrio que está acontecendo numa pessoa para poder tratar só olhando para 7 chakras. Não que a gente vai fazer uma mudança enorme, mas é a compreensão para que a gente ajude essa pessoa a entender as emoções que estão em excesso, o que está causando uma falta, o que pode estar desequilibrando isso. E conhecendo um pouquinho dos chakras já ajuda a gente a direcionar muito o tratamento. Beleza? Então os chakras são vórtices de energia. Até uma maneira de enxergar eles é dessa, foi uma representação desenhada do que uma pessoa viu como clarividência, um chakra. Então ele é um vórtice, é um funil de energia feito de vários pontinhos, como se fosse assim, uma hélice girando e trocando a energia do corpo com o ambiente. É assim que a gente absorve a energia através dos chakras. Sempre energia vital, tá, pessoal? O que nos mantém vivo, o que nos mantém trabalhando, beleza? Então, esses vórtices de energia, eles estão espalhados pelo nosso corpo todo. Mas nós temos 7 principais, com 7 características muito particulares. E são eles que a gente pega como base para estudar. É claro que tem outros que a gente pode estudar, e no último vídeo eu vou falar do chakra humeral, de alguns outros chakras que podem nos ajudar em tratamentos, principalmente para quem está desenvolvendo mediunidade ou trabalha num centro. O chakra humeral é importante para você ajudar a dar suporte para quem é médium, tá? Que faz esse trabalho de comunicação, recepção, clarividência, percepção, psicofonia, enfim, qualquer dessas coisas, tá bom?
mas isso a gente trata mais lá pra frente, beleza? Então é isso, vamos entender como é que funciona. Então nós sabemos que os chakras são vórtices, sabemos já que a gente tem chakras pelo corpo todo e que nós temos 7 principais, que estão localizados na nossa coluna vertebral. Então eles vão do topo da nossa cabeça até a base da nossa coluna, tá certo? Então nós vamos estudar esses 7. Como é que isso influencia na nossa vida? Como é que acontece essa troca? Então eu vou trocar um pouquinho o tema agora de chakras para a gente falar um pouquinho de corpos sutis. Além da matéria, que é esse corpo que a gente está vendo e tocando, nós temos várias camadas de energia. Cada teoria, cada estudo, cada filosofia, cada religião, às vezes, trata esses corpos por um nome, tá certo? Mas, para a gente compreender, eu vou falar assim de maneira genérica e mais para frente talvez a gente possa estudar um pouco mais a fundo cada um deles, beleza? Então nós temos o corpo físico e nós temos várias camadas que são energéticas, invisíveis ao olho nu, mas que compõem o nosso corpo. Então cada chakra se comunica com cada corpo desse. Então imaginem só, se nós somos energia, que ela vai mais fina, mais refinadinha, e vai chegando mais próximo da matéria, ela vai ficando mais adensada, um pouco mais grosseira, a gente pode começar a compreender que tudo que a gente fala, que a gente pensa e o que a gente faz gera um impacto. A gente gera uma energia nessa região mais sutil, tá certo? Então, tudo que nós temos de desequilíbrio no corpo, ele nasce num corpo mais afastado, espiritual, vamos dizer assim. Ele cai para um corpo mais mental até atingir o corpo físico. Vou dar um exemplo para vocês, rapidinho. Imagine que a gente está com uma preocupação muito grande. Eu fico preocupado com um assunto específico. E aí eu penso muito nele. Toda vez que eu penso, eu gero uma forma pensamento, uma energia que flutua e orbita à minha volta. Essa forma pensamento de preocupação, ela fica lá. Ela pode me gerar alguns sentimentos, medo, raiva, confusão, mas ela está lá, é uma preocupação. Quanto mais eu penso, mais ela cresce. Quanto mais ela cresce, mais ela ocupa espaço nesses corpos energéticos que eu te falei. Quando ele atinge o último corpo, a última barreira, o nosso chakra básico, que eu vou falar mais pra frente, ele manifesta. Ó, tem um problema entrando no nosso corpo físico. Então ele manifesta uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Os chakras daqui de cima, superiores, mandam uma mensagem para o chakra básico, ele entende que tem um perigo e ele avisa o corpo através de uma dor, através de um incômodo. Então, tudo que a gente pensa vai gerando esse acúmulo. E essas energias, elas ficam lá, vão se formando, vão ganhando densidade, até que o corpo sente um incômodo e ele nos avisa. Então, se a gente for olhar para uma questão holística, toda dor que o nosso corpo tem é um alerta que ele está dando que algo não está correto. Então, se eu tenho uma gastrite, eu preciso olhar o que está acontecendo com as minhas emoções, principalmente de digestão, o que eu não estou digerindo, o que eu estou engolindo demais, quais são as emoções que eu estou represando, se eu estou me sabotando muito, se eu estou me segurando, se eu estou com raiva em excesso. Alguma coisa está acontecendo na região aqui do estômago que está me dando um incômodo tão grande que o corpo, através de uma gastrite, resolveu se manifestar, entendeu? Então, é muito interessante quando a gente começa a olhar para as nossas doenças ou desequilíbrios e começar a entender os seus pontos de origem. E quando a gente estuda energia, a gente começa a entender que as emoções, elas geram essa energia que acabam contaminando o nosso corpo. E aí, por consequência, como eu falei para vocês, manifesta no físico como alerta. Beleza, pessoal? Então é isso. 7 chakras, eles se comunicam e conversam. Eles têm uma boca na frente e outra atrás. Então vocês imaginem 2 vórtices. Tem uma imagem aqui para vocês para explicar um pouco melhor. E quando a gente começa a viver e pensar e buscar as nossas coisas, enfrentar os perrengues do nosso dia a dia e das escolhas da nossa encarnação, a gente acaba acumulando essas energias em excesso. E a função dos chakras é manter o fluxo natural. Tudo que não é natural e que está fora do fluxo, eles manifestam, travam. Para vocês entenderem, então, dentro desse vórtice, eu costumo dar um exemplo básico de como é que é um chakra desequilibrado. Então imagine assim, o ralo da pia da cozinha da sua casa. Limpinha a sua pia, você
liga a torneira, enche a pia e deixa a água escorrer. Isso é um chakra equilibrado. A água ela vai girando e vai descendo. É mais ou menos assim que a energia dos nossos chakras funcionam, tanto para frente quanto para trás, puxando e jogando energia para fora. Então isso é um chakra equilibrado, é a água fluindo. Quando a gente lava a louça, acumula sujeira naquele ralinho que é um negócio para limpar. Aí você enche a pia, quando o ralinho está entupido, a água ela desce com menos fluidez. Isso é um chakra desequilibrado. Significa que tanta coisa acumulou ali de maneira energética que essa troca entre o ambiente e o nosso corpo, ela fica engastalhada um pouquinho e ela fica obstruída, para falar mais bonitinho para vocês, tá bom? Então, ficando obstruída, a gente tem aquela reação em cadeia que eu falei para vocês. O corpo espiritual começa a se manifestar, avisa o corpo emocional, as emoções aumentam e o corpo chega no limite de avisar, fala, ó, irmão, isso aqui eu não vou mexer, ou você cuida ou eu vou estourar. Então, é mais ou menos assim que funcionam, tá bom? Vocês provavelmente já ouviram falar do despertar da Kundalini. Se vocês não ouviram, vamos lá, rapidinho uma explicação. Os yogis, eles consideram que nós, ao ativar os nossos chakras, descendo a energia, passando por todos os chakras, batendo no chakra básico, que é lá na base da coluna, e subindo no movimento de uma serpente, que desce e ascende novamente. Quando ela está em ascensão e se conecta de novo com a parte superior, este é o famoso despertar da Kundalini, tá certo? Despertar da Kundalini requer, assim, nível de meditação, de concentração, de disciplina, tá? Eu ia falar muito alto, mas eu vou falar que é de disciplina. A gente pode ter alguns despertares de Kundalini quando a gente está conectado, a gente ativa os chakras, a gente se sente bem, a gente se conecta com algo que parece que é fora da realidade. É porque a gente, de fato, otimiza todo o movimento. Mas aí vai muita respiração, vai muito treino, vai muita prática, mas nada é impossível, isso não impede que a gente consiga fazer. Mas considera-se que o yogi consegue se despertar da Kundalini quando ele entra em total equilíbrio entre matéria e espírito. Então essa conexão de descida e subida é que faz a chamada despertar da Kundalini. Essa energia de descer e subir, ela existe sempre. Tá? Os nossos chakras eles se correlacionam. Um breve exemplo disso. Se eu engulo muita coisa e eu deixo no meu estômago aquilo sem digerir e eu vou falar algo e não falo, eu travo ela nesse chakra. É uma emoção, sim, não é uma comida, mas é uma emoção. Eu vou falar, não falo. E volta e fico ruminando aquilo. Esse chakra aqui é o plexo solar, que atrapalhou esse chakra que é o laríngeo, que é da comunicação, que provavelmente vai incomodar outros chakras também, vai me deixar mais preocupado, vai me travar o chakra frontal, vai começar a dar outros desequilíbrios, eu posso entrar num processo de autossabotagem, eu posso me sentir incapaz. Então, a gente vai meio que desligando as chavinhas, sabe? Um chakra desequilibrando vai gerando uma reação em cadeia. Então, é interessante saber a origem das coisas, saber aonde elas iniciam, para que a gente possa tratar, equilibrar, ajudar as pessoas, tá bom? Quando a gente for atender, ou ajudar a gente mesmo, né? Que eu acho que principalmente é para a nossa compreensão. Então, pessoal, basicamente é isso. Chakras são vórtices de energia que nos ajudam a manter esse equilíbrio entre corpo e espírito. Tudo que nós fazemos, falamos e pensamos gera um impacto energético em algum lugar. Esse impacto energético ele pode desequilibrar os nossos chakras, fazendo com que essa comunicação ela fique interrompida, um pouco mais pesada. Quando isso acontece, a gente precisa buscar esse reequilíbrio para voltar a uma vida menos conturbada, com menos oscilações. Tá? Entendam o seguinte, o estudo dos chakras, a percepção dos chakras, ela é uma contribuição, ela é uma soma a tratamentos que nós temos pela ciência moderna, tá certo? Então, se você tem uma dor de estômago que ela é crônica, você pode tratar com uma terapia integrativa, deve tratar com uma terapia integrativa, porque ajuda muito, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, você deixa de buscar um médico, você deixa de usar um medicamento alopático. Qual que é a ideia da gente trabalhar com a energia? É unir a ciência e a parte energética espiritual, para que a gente tenha uma composição do nosso corpo.
Estou acabando de falar para vocês que nós somos energia condensada, que nós temos corpos de energia sutis. Por que não tratar o corpo físico e tratar os corpos sutis? Até mesmo porque a origem das nossas doenças vem do campo espiritual. E aí elas entram no nosso corpo. Para que a gente trate elas, a gente trata o corpo físico e as terapias integrativas, os centros espiritualistas, as aplicações de energia tratam os corpos mais sutis. Então a gente faz um tratamento de fato holístico. Eu acho que é isso que a gente tem que se pegar. Uma das minhas bandeiras é essa. Eu não posso estruturar o meu trabalho, o que eu estou falando para vocês, descredenciando outras coisas. Então, independente da sua linha, independente do que você acredite, da sua crença religiosa, filosófica, eu não estou aqui para descredibilizar ela. Tá? Eu estou aqui para acrescentar um fator de conhecimento. E para você que gosta da ciência, não entende disso, entenda, por favor, que nós não somos contra. Né? Eu não trabalho contra, eu trabalho a favor, eu trabalho complementando, oferecendo uma outra oportunidade para que a pessoa continue melhorando. Tá certo? Então, eu acho que o caminho do apoio, o caminho do meio, é sempre muito bom, para a gente não ficar nesses extremos, um contra o outro, isso não presta. Eu vou falar uma verdade para vocês aqui, que muitas coisas erradas acontecem na indústria farmacêutica, a gente sabe que tem muita coisa ruim, assim como tem muita coisa ruim na parte espiritual e energética, tem muitos profissionais ruins, tem muitas coisas mal entendidas, mal explicadas. Então, se eu vou condenar um, eu preciso condenar o outro, e aí isso não traz favorecimento nenhum. Se a gente pode pegar o melhor dos mundos e buscar um entendimento sobre isso, para que nós possamos viver melhor, é isso que suporta meu trabalho, que me dá vontade de continuar a fazer o que eu faço. Tá bom, pessoal? Então é isso, introdução dos chakras. Agora o próximo vídeo é sobre o chakra básico, tá bom? Então, até a próxima, se cuidem. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui ou nos comentários, beleza? Até a próxima, se cuidem.